Minhas saudações fraternais aos confrades, companheiros, amigos do Centro Espírita Sagrada Família. Agradecer por essa renovada oportunidade de estar refletindo sobre a Boa Nova iluminada pelos conceitos da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, para restabelecer o verdadeiro sentido e essência da sua mensagem de libertação de consciências. Antes de abordarmos o tema, vamos então elevar o pensamento a Deus, ao próprio Cristo, aos seus mensageiros, que nos inspirem em mais essa oportunidade para que possamos apreender a essência dos ensinamentos cristãos para em seguida vivenciá-los no nosso dia a dia, visando a nossa transformação moral e a construção de um mundo melhor. Assim sendo, Senhor, com a Tua permissão e o amparo da espiritualidade maior, possamos iniciar mais esse trabalho doutrinário. Então, companheiros, o tema que está proposto para essa oportunidade tem um título bastante sugestivo: Dispensadores da Comuna. É mais um tema do livro Vida e Ato dos Apóstolos, do grande missionário espírita Caiba Schutel. E vem, na verdade, constituindo uma série de temáticas que falam do livro, Ato dos Apóstolos, que é muito importante a gente compreender esses temas e estudar o livro Ato dos Apóstolos, porque ele retrata os primórdios do cristianismo, a ação apostólica dos primeiros cristãos, principalmente dos apóstolos Pedro e Paulo. Nós que militamos na seara do Consolador prometido, que queremos resgatar a essência daquele cristianismo primitivo, é fundamental que estudemos. Parabéns à equipe doutrinária do CESPAM. Então, o tema Dispensadores da Comuna. Caiba Schutel vai abordar uma passagem do capítulo 6, versículos 1 a 6 do livro Atos dos Apóstolos, que nós sabemos ser um livro de autoria atribuída ao evangelista Lucas. Além do Evangelho de São Lucas, ele escreveu o livro Atos dos Apóstolos por volta aí do ano 70 do primeiro século, da era cristã. Então é um livro de grande relevância. E assinala, então, esse item, esse capítulo de Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aumentando os discípulos, porque logo após o retorno de Jesus, ao mundo espiritual, quando ele aparece aos apóstolos, reanima o ânimo dos seus discípulos, realmente vai começar o ministério de disseminação do cristianismo. Então, o número de cristãos vai aumentando progressivamente, apesar de todas as dificuldades, de todas as perseguições. Então, aumentava o número dos discípulos e surgiam resmungos da parte dos judeus que falavam grego contra os judeus que falavam hebraico, porque as suas viúvas estavam sendo passadas por alto na distribuição diária. Ora, nós sabemos que o próprio Jesus foi um judeu e que o cristianismo nasceu no seio do judaísmo. Mas, logo nas primeiras atividades cristãs, nós vamos ver essa divisão entre aqueles que queriam manter o cristianismo atrelado ao judaísmo, com todos aqueles rituais, inclusive a circuncisão, e aqueles que queriam dar um caráter de universalidade à mensagem de Jesus, que não veio para um povo eleito, veio para toda a humanidade. Então, nós vamos ter como exemplo máximo daqueles que procuraram irradiar a mensagem de Jesus para todo o mundo, o apóstolo Paulo. Embora ele não tivesse sido um apóstolo do Cristo, após a sua conversão ao cristianismo na estrada de Damasco, Paulo foi considerado o grande missionário dos gentios. Os gentios é aqueles que não falavam a língua hebraica, os que não eram da religião judaica. Então, Paulo foi um grande defensor
Então, no início, se travou essa luta entre aquele núcleo da igreja de Jerusalém, que queria manter o cristianismo muito preso às amarras dogmáticas, litúrgicas do judaísmo, e aqueles que queriam disseminar corretamente o pensamento do Cristo por toda a humanidade. Então, Paulo, inclusive, ele falava o grego, porque a língua grega naquela época era como o inglês hoje, era a língua que se falava no mundo todo. Os primeiros evangelhos, né, eles foram escritos, muitos no aramaico, mas a maioria na versão grega. Depois veio para o latim, com a Vulgata de São Jerônimo. Então, aqueles que falavam grego tinham uma visão mais aberta, mais universalista. Havia essas disputas. E aqui se fala de uma disputa muito particular, porque as suas viúvas estavam sendo passadas para alto na distribuição diária. Era a distribuição que começava a haver naquelas comunidades cristãs de alimentos, de remédios, certo? Dentro da prática assistencial que sempre caracterizou. Também vamos ver no livro Atos, no capítulo 20, que logo após o Pentecoste, os cristãos já eram 3.000, depois já eram 5.000. Realmente, o fenômeno, o episódio conhecido como Pentecostes, o Pentecoste era uma celebração dentro do calendário judaico, onde se comemorava o recebimento da lei mosaica no Monte Sinai. Então, nesse dia, estavam os discípulos num determinado local, Pedro à frente deles, e aí houve aquele fenômeno, né, mediúnico, das línguas de fogo descendo sobre os discípulos, que seria a expressão da mediunidade, da manifestação espiritual. E aqueles discípulos estavam ali, né, e cercados de gente de todo mundo, persas, elamitas, gregos, e eles falaram na língua de cada um daqueles agrupamentos. Hoje a gente chama esse fenômeno de xenoglossia, médios que falam em línguas que lhes são desconhecidas. Então, aquele fenômeno realmente repercutiu em toda Jerusalém. E tudo isso, já a ação apostólica dos apóstolos escolhida pelo Cristo nas curas, nas desobsessões, tudo isso vai disseminando a doutrina cristã e gerando incômodos, né? Mas prossigamos aqui na nossa linha de análise para a gente entender o que são esses dispensadores da comuna. Uma outra passagem de Atos vai colocar os apóstolos chamando a multidão, e aqui os apóstolos são aqueles escolhidos por Jesus, liderados por Pedro, mas também tinha Mateus, Tiago, outros, né, seguidores, João, o discípulo amado. Então os apóstolos chamaram e falaram à multidão: não é agradável que deixemos a palavra de Deus para distribuir comida às mesas, porque a miséria era grande naquela época, como ainda é hoje. E desde os primórdios da atuação cristã, a caridade era lema, era norma de conduta. Então os cristãos se agrupavam, a princípio em casas, e ali eles atendiam aos pobres, aos obsidiados, no que se chamou até a chamada Casa do Caminho. E a propósito, essa palavra cristão, que vem de Cristo, ela só foi usada na primeira vez por sugestão de Lucas, de São Lucas. Porque os cristãos eram conhecidos como os do caminho, porque existiam essas casas, né, às margens, muitas vezes, das estradas, e que recebiam aos sofredores do corpo e da alma, aos necessitados. Então, começava a crescer. Isso é relatado, inclusive, no livro Paulo e Estevão, essa ação assistencial. E isso requeria tempo, requeria estrutura. Isso estava absorvendo o tempo dos apóstolos nessas atividades assistenciais e administrativas. E isso estava, evidentemente, em excesso, desviando os apóstolos da sua ação missionária, dos compromissos doutrinários, das atividades espirituais. E eles ressaltam, inclusive, a multidão: nós mesmos nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, em função desse crescimento das primeiras comunidades cristãs, houve a necessidade de designar pessoas para essas tarefas.
é o que é colocado também. 7 homens acreditados, cheios de espírito e de sabedoria. Foi feita uma assembleia e ali sempre com a questão, né, mediúnica, alguns incorporavam, recebiam as orientações do plano espiritual e escolheram 7 homens com esses critérios da sabedoria e cheios de espírito. Estar cheio de espírito significa ter mediunidade, ter a capacidade de sintonizar e de canalizar as influências do mundo espiritual, o pensamento dos espíritos crísticos. E dentre esses foi escolhido selecionar Estevão e mais 6. Mas Estevão se destacou porque era um homem cheio de fé e Espírito Santo. E nós vamos ver depois que Estevão, a princípio, vai começar com essas atividades iniciativas, mas ele depois vai se transformar no grande pregador do cristianismo. A coragem que ele teve de defender a causa cristã diante do sinédrio, diante do sacerdócio organizado. E a partir daí sofrer toda a perseguição, até o ponto do seu martírio, sendo considerado o primeiro mártir cristão, apedrejado em nome da causa cristã, aquele que primeiro foi morto por pregar e vivenciar explicitamente o cristianismo. Olha que honra! Inclusive, sob o seu apedrejamento, a liderança e a participação ativa de um indivíduo chamado Saulo de Tarso, que mais tarde, na estrada de Damasco, vai ser visitado pelo próprio Cristo e vai se transformar no grande apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo. Então, aqui nós vamos entender essa primeira expressão, dispensadores da comuna. Dispensadores vem de dispensa. A dispensa é um local onde a gente guarda alimentos. Então, esses homens que serviam, né, os mantimentos, que cuidavam dessa parte assistencial, administrativa, eram dispensadores. E a palavra comuna vem da onde? Comuna vem do francês comune, significa comunidade. Porque nós vamos ver o cristianismo na pessoa do próprio Cristo, a princípio, ele pregando, né, nos lagos, pregando nas sinagogas, nas ruas, e a sua atuação, inclusive, nos lares, na casa de Pedro, onde ele, inclusive, cura a sogra de Pedro. Então, mas quando o cristianismo vai crescendo, como foi dito aqui, após o Pentecoste, 3.000, depois 5.000, e daí milhares, centenas, vão sendo formadas as comunidades cristãs, os agrupamentos cristãos, certo? E essas comunidades vão crescer em complexidade para constituir as primeiras igrejas, sendo a igreja matriz a igreja de Jerusalém. Então, esse espírito de comunidade é que Caio Baixuto quer ressaltar aqui e que nós vamos trabalhar. Que resgatemos não aquela forma, necessariamente, como os cristãos viviam, mas a essência do que é viver em comunidade, da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo, da tolerância, tudo aquilo que expressa a essência do ensinamento do Cristo. E ele vivenciou. Porque ninguém mais prezou pelas comunidades, pelas famílias do que o Cristo. Então, é nesse sentido, dispensadores, aqueles que servem à comunidade, não apenas materialmente, mas, sobretudo, espiritualmente. E isso se revela, essa missão dos apóstolos em pregarem a palavra, os ensinamentos de Jesus, quando o próprio Cristo, nós vamos ver em Marcos, no capítulo 16, o registro de que o Cristo, após ele na ressurreição, onde ele não volta, evidentemente, com aquele corpo, não é cadáver, mas com o seu corpo espiritual. Muitas vezes os apóstolos estão dentro das casas, muitos desanimados, derrotados, viu o seu mestre ser crucificado, julgado, humilhado. E Jesus retorna para comprovar a imortalidade da alma, a continuidade da vida, e todos os ensinamentos têm desdobramentos para a eternidade do espírito, para a vida futura. Então, ele adentra numa casa, ele não precisa abrir portas, porque ele vem com seu corpo espiritual. E ali estão os apóstolos. Ele apareceu aos próprios 11, porque aí Judas não mais está. Judas, que traiu Jesus, ainda não havia sido substituído. Ao estarem recostados à mesa, e explorou a sua falta de fé e a dureza de seus corações. E Jesus vai recomendar: e
assinalar para eles a missão que eles teriam. Ide a todo mundo e pregai as boas novas a toda a criação. Tá vendo? Não é ir a uma determinada povo, uma determinada classe, ide a todo mundo. A mensagem cristã é para transformar toda a humanidade. Jesus é o governador, o tutor de toda a humanidade que habita esse planeta. Pelo uso do meu nome expulsarão demônios. Demônios aí no sentido de espíritos desequilibrados, que eram doutrinados, o próprio mestre fez isso. Falarão em línguas, olha aí a mediunidade, xenoglosia. Porão as mãos sobre os doentes, olha os passes, resgatados agora pela doutrina espírita, e estes ficarão bons. Então esse era o papel daqueles cristãos e do cristão de todas as épocas, um papel de disseminar a caridade, o bem, esse espírito de comunidade. Porque em pleno século XXI vivemos uma sociedade ainda atormentada pelo egoísmo, pelas lutas de classe, pelas desigualdades sociais que avassalam as consciências, que geram a violência, os conflitos, as lutas fratricidas, a crueldade imperando, necessitando de que vivamos esse espírito de comunidade, de que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que estamos aqui para nos ajudar aos outros, para nos amar uns aos outros, não nos armarmos uns contra os outros. Então é esse espírito de comunidade que Caibá e Schutter está claramente aqui nos falando, que resgata os primórdios, não é, do cristianismo nas casas do caminho, essas casas de caridade onde os cristãos oravam, rezavam, curavam. Meio que nós resgatamos isso com as casas espíritas, sem a pompa, sem o luxo, sem o fausto dos grandes templos, mas onde haja a grandiosidade do amor, da fé, da fraternidade. E é justamente isso que Caibá Schutter vai destacar. A organização dessas primeiras comunidades cristãs, daí a importância de estudarmos essa história do cristianismo, estudarmos o próprio texto de Atos dos Apóstolos, a quem eu mais uma vez louvo, a equipe doutrinária do CESPAM, porque precisamos conhecer esses primórdios. Não é esse o papel do Consolador? Jesus disse, esclarecer todas as coisas e resgatar tudo que ele disse, fazer relembrar tudo que ele disse que seria esquecido. Então precisamos entender esses primórdios, essa essência do cristianismo para trazê-la, para não repetir os mesmos erros daqueles que deturparam o ensinamento do Cristo, que engessaram instituições temporais que só queriam explorar as consciências. Então, nós vamos ver também no livro A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos. A vida religiosa dos primeiros cristãos centrava em 4 funções principais. A oração, que não pode estar dissociada de nada, que a oração é essa conexão com esse mundo espiritual. A oração é a ponte com as comunidades encarnadas e as comunidades espirituais. Os sermões, que são as palestras, as pregações, como nós estamos fazendo aqui, nesse ambiente virtual. A instrução religiosa e a refeição diária em comum, que era chamada a Ceia do Senhor. Não é? E mais uma vez, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, todos os que abraçavam a fé eram unidos e colocavam tudo em comum. Então prevalecia esse espírito de comunidade. Não estamos falando aqui de doutrinas políticas, econômicas, de comunismo. Né? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de solidariedade. Dei o rótulo que for a isso, de fraternidade. Vendiam suas propriedades e seus bens. Era o despojamento, o desprendimento. Quem de nós vai se desprender muitas vezes hoje para servir, para ajudar, doar as causas sociais e repartir o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um? Isso é viver em comunidade. Vivia um trabalho assistencial, como eu falei, distribuindo comidas, roupas, remédio. Era abrigar aos excluídos da sociedade, aos pobres, aos miseráveis, aos famintos do corpo e da alma, gente. O Cristo fez isso. Não havia na Casa do Caminho e nas primeiras igrejas nenhum ato litúrgico. O que é a liturgia? É todo aquele ritual religioso que mascara a essência
da prática cristã. E normalmente esse ritual religioso está na mão dos sacerdotes, dessa classe sacerdotal, que não está interessada em praticar a caridade, o amor, mas em obter vantagens pessoais, em usar a religião para os seus interesses pessoais e não para servir a comunidade. Então, diante dessa organização, desse despojamento, começou a haver a reação do sacerdócio. Caibai Schutter retrata muito bem. Combatido pelo sacerdotalismo dominante. Era um perigo esse espírito de desprendimento, de solidariedade para a sua fortuna, para seu apego ao mundo e às posições, que é ainda que prevalece até hoje, esses falsos profetas, aqueles que se dizem cristãos, mas que na verdade só visam o poder político, econômico, a explorar consciências, a enriquecer materialmente. Isso representa, no dizer de Caibai Schutter, as doutrinas personalistas são egoístas e anticristãs. E ele diz mais, porque o Cristo é amor, e amor é doação, é união, é fraternidade, é renúncia. E as doutrinas que representam o personalismo, o individualismo, o egocentrismo, é o anticristo. Hoje nós vivemos ainda, infelizmente, isso, em pleno século XXI. Esse sacerdócio, esses que se dizem cristãos na aparência, são chamados falsos profetas. O próprio Cristo já alertou para esses falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a voz coberto de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Jesus dizia, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão moral por dentro, cheios de sentimentos torpes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Porque Jesus era uma didática fantástica, ele era simples. E ele diz, pode-se colher uvas dos espinheiros? Ou figo das sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos. Olha a sabedoria do mestre. Ele usa a alegoria que todo mundo pode compreender. A árvore boa, gente, só produz bom fruto. A árvore má produz mau fruto. Vamos avaliar esses frutos. E que frutos são esses? São frutos de bondade, de caridade? Ou frutos de exploração, de miséria, de ignorância, de radicalismo, de perseguição? Aqueles que em nome do Cristo perseguem, pregam a intolerância, discriminam, esses não são cristãos. O cristianismo é acolhimento. Inclusive as minorias segregadas, seja de que for, de que raça, de que cor, de que classe social, de que orientação sexual. Cristianismo é acolhimento. Então, esses são os falsos profetas. E no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, onde os Espíritos orientam, são as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos de poder divino, supostos representantes da divindade do Cristo, se esses possuem no mais alto grau as virtudes cristãs, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, a capacidade de perdoar, esses são os frutos que nós devemos avaliar. Porque os frutos do amor são saborosos. Os frutos do ódio, do radicalismo, são amargos. Não alimentam, enfastelam a alma, não alimentam a necessidade, a fome e a sede do espírito. Então, tenham cuidado com os falsos profetas. E ainda dentro dessa caracterização, né, fazendo esse contraponto da comuna, da comunidade cristã, Caibai Schutter vai dizer que havia o despojamento dos bens materiais. E aí eu lembro, não é, quando Jesus se depara com aquele jovem rico, cheio de propriedades, vinha de uma família de nobres, e ele pergunta, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, respeitar os mandamentos. E ele diz, isso eu já faço. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Guardarás os sábados. Aí Jesus diz, muito bem, mas se quiseres de fato alcançar a vida eterna, vende tudo que tens, dai aos pobres e segue-me. E aí aquele jovem rico não teve ainda
a maturidade espiritual para se desprender e seguir ao Cristo. Esse é o desprendimento. Os salários eram destinados à manutenção da comunidade. Porque aqui não pode prevalecer o espírito de interesse, mas o dai de graça o que de graça recebeste. Esse é o lema, gente. Não podemos mercadanjear com as coisas santas, com a caridade, com a religiosidade. Não acumulei tesouros na terra, disse Jesus, porque os ladrões roubam, as traças, a ferrugem corrompem. Acumulei tesouros no céu, que é o patrimônio espiritual. Isso é imorredouro. Então, tudo isso vai caracterizar as comunidades, não é? As comunidades cristãs que nós precisamos resgatar esse espírito. E Caibá vai dizer: aquele que quer praticar a doutrina de Jesus não trabalha para si, mas para a sua comunidade. Olha que beleza. Será que esses sacerdotes de hoje, de todos os tempos, será que esses homens trabalham com espírito de desprendimento, de renúncia? Ou ao contrário, nós vemos aí o enriquecimento ilícito? Somos devedores à humanidade de tudo que possuímos. Então, isso é fundamental. Trabalhar para o coletivo. O desprendimento pessoal e não os interesses egoísticos. No capítulo 16 do Evangelho, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, há uma passagem sobre o emprego da fortuna, simbolizando o emprego dos bens materiais. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? O Espírito pergunta. Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Que beleza! Se a gente realmente seguisse esse mandamento, se desdobraria no amar, nos amarmos como irmãos, em praticarmos a caridade. Aí isso é a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade onde haja respeito e igualdade de oportunidades. A solução do problema, aí está o segredo de bem empregar riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo, tá vendo? E não de interesses pessoais, tem a sua linha de conduta traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Porque estamos falando aqui de comunidade, de viver em comum, de solidariedade, de sermos elo dessa grande cadeia cósmica, né, das comunidades de todos os lugares, das humanidades de todos os países e das humanidades de todos os planetas habitados, das muitas moradas da casa do Pai. E os Espíritos alertam, que serve de alerta para todos nós. Que fizeste dispenseiro infiel. O tema é dispenseiro da comum, daqueles que servem a comunidade. Que fizeste dispenseiro infiel dos bens que te confiei, bens materiais, bens intelectuais. Esse poderoso móvel das suas obras não fizeste servir senão a sua satisfação pessoal. Que são as doutrinas que estimulam o egoísmo, o egocentrismo, as divisões, o sectarismo, são anticristãs. Porque Jesus colocou em Mateus, na passagem, em Mateus capítulo 23, versículo 11, quando os apóstolos, até os seguidores, brigavam entre si, primazia, destaque, quem seria o grande líder, o grande servidor de Jesus? E aí ele diz, também não serei chamado de líderes, ele falando aos seus apóstolos, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. O maior dentro das comunidades cristãs é aquele que mais serve. Não é aquele que detém um poder artificial. Não é aquele que ostenta cargos. Não é aquele que se apresenta com pompas eclesiais. Mas aquele que tem a capacidade de servir a sua comunidade. A comunidade de seguidores daqueles que estudam e vivenciam os ensinamentos cristãos. Porque Jesus foi esse grande dispensador para toda a humanidade, de amor, de renúncia, de fraternidade, de tolerância.
sejamos nós esses dispensores do bem, da caridade, da verdade, da justiça. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus permaneça com todos os trabalhadores desta casa.